consequências da Primeira Guerra Mundial são visíveis até os nossos dias, embora muitas pessoas não as percebam. São por esses detalhes que a maioria das pessoas não enxergam que estudar história é fundamental. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, foi um conflito global que teve origem nos diversos tipos de hostilidades. Na fase anterior ao conflito, as principais potências da Europa já se encontravam num processo de concorrência. Essa guerra deixou um legado de devastação e mudanças significativas em áreas como política, economia e sociedade como um todo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas, origens e principais eventos. A Primeira Guerra Mundial teve suas raízes nas tensões acumuladas durante o período anterior ao conflito. Os principais atores envolvidos foram as grandes potências europeias, principalmente o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, a França e o Reino Unido. As rivalidades e disputas territoriais se intensificaram com a formação de alianças militares, se destacando a Tríplice Entente: França, Reino Unido e Rússia, e as potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O estopim da guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Chiquinho era simplesmente o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. A situação tenebrosa ocorreu em Sarajevo, atualmente a maior cidade da Bósnia. Foi apontado como responsável por ceifar a vida do Ferdinando, um estudante sérvio. Esse jovem estudante era chamado de Gavrilo Princip. Ele fazia parte do grupo terrorista Mão Negra. O conflito se desenrolou em uma série de eventos, como a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, a invasão alemã à Bélgica, a eclosão das batalhas de trincheira, como de Verdun Somme. Calma, não estou falando para você sumir do vídeo. Verdun Somme foi uma das mais tenebrosas batalhas ocorridas na Primeira Guerra Mundial. E não podemos esquecer o emprego de novas armas, como tanques e armas químicas. Consequências políticas. Uma das principais consequências políticas da Primeira Guerra Mundial foi a queda dos impérios que dominavam a Europa Oriental. O Império Austro-Húngaro foi desmembrado, resultando na criação de vários estados independentes, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. O Império Russo também entrou em colapso, dando origem à União Soviética. Além disso, o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas punições à Alemanha. Basicamente, esse tratado responsabilizou os alemães pelo conflito e exigiu reparações financeiras e a perda de territórios. Este tratado teve impacto significativo na política alemã. Isso alimentou ressentimentos e se tornaria um dos fatores que levaria à Segunda Guerra Mundial. Outra mudança política importante foi o surgimento de novos regimes autoritários e totalitários na Europa. Como exemplos disso, cito o fascismo na Itália de Mussolini e o nazismo na Alemanha de Hitler. Esses regimes se aproveitaram do descontentamento popular pós-guerra, o que resultou em governos de partido único, restringindo as liberdades civis e promovendo políticas expansionistas. Consequências econômicas. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto devastador na economia global. Os custos financeiros da guerra foram enormes, com os países envolvidos acumulando grandes dívidas e inflação galopante. A Alemanha, em particular, enfrentou uma grave crise econômica e hiperinflação nos anos seguintes à guerra. Além disso, a guerra interrompeu o comércio internacional e destruiu a infraestrutura econômica de muitos países. A agricultura e a indústria foram prejudicadas, resultando em escassez de alimentos e desemprego em larga escala. A necessidade de reconstrução pós-guerra também sobrecarregou os recursos financeiros e humanos das nações envolvidas. No entanto, a guerra também trouxe mudanças econômicas significativas. O conflito estimulou o desenvolvimento de novas tecnologias e indústrias, como a produção em massa, a aviação e a indústria química.
Essas inovações foram posteriormente aplicadas durante a Segunda Guerra Mundial e impulsionaram o crescimento econômico em muitos países. Consequências sociais. A Primeira Guerra Mundial teve impacto profundo na sociedade, alterando as dinâmicas sociais e culturais da época. Milhões de vidas foram perdidas durante o conflito, resultando em uma enorme perda humana e deixando muitas famílias enlutadas. As condições brutais das trincheiras e o sofrimento generalizado afetaram profundamente a saúde física e mental dos soldados envolvidos. A participação das mulheres na guerra também trouxe mudanças sociais significativas. Com os homens no fronte, as mulheres assumiram papéis tradicionalmente masculinos na força de trabalho, ajudando na produção industrial e agrícola. Essa contribuição levou ao fortalecimento do movimento pelos direitos das mulheres e à conquista de direitos civis e políticos em muitos países. Além disso, a guerra acentuou os conflitos e tensões étnicas em diversas regiões. A desintegração dos impérios e a criação de novos estados nacionais levaram a conflitos territoriais e ao nacionalismo extremo. Esses conflitos étnicos se tornaram uma das principais causas de instabilidade política na Europa nas décadas seguintes. Principais consequências da Primeira Guerra Mundial, resumida em 9 tópicos para você não esquecer fácil. 1. Declínio dos impérios. O fim de impérios como o austro-húngaro e o russo resultou na formação de novos estados e redesenho de fronteiras. 2. Tratado de Versalhes. O tratado impôs punições severas à Alemanha, contribuindo para o ressentimento, o que resultou na Segunda Guerra Mundial. 3. A ascensão de regimes totalitários. O descontentamento pós-guerra facilitou a ascensão de regimes autoritários e totalitários, como o fascismo e o nazismo. 4. Desenvolvimento de novas tecnologias. A guerra estimulou a inovação tecnológica em áreas como a indústria, a aviação e a química. 5. Impacto econômico. A guerra causou uma crise econômica, com países acumulando dívidas, inflação e desemprego em massa. 6. Mudanças sociais. A participação das mulheres na guerra impulsionou o movimento pelos direitos das mulheres e levou a conquistas significativas nesse sentido. 7. Perda humana. Milhões de vidas foram perdidas durante o conflito, deixando famílias enlutadas e impactando a sociedade como um todo. 8. Conflitos étnicos. A desintegração dos impérios e a formação de novos estados levaram a conflitos e tensões étnicas, contribuindo para a instabilidade política na Europa. 9. Redefinição do equilíbrio de poder. A Primeira Guerra Mundial alterou significativamente o equilíbrio de poder global, enfraquecendo as antigas potências e abrindo espaço para o surgimento de novas potências, como os Estados Unidos e a União Soviética. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram amplas e duradouras. Esse conflito sem precedentes causou uma transformação radical no cenário político, econômico e social do século XX. A compreensão dessas consequências é fundamental para compreendermos as dinâmicas e os desafios que mudaram o mundo após o fim do conflito. Para você se sair bem nas provas do Enem, vou deixar 2 vídeos aqui para você escolher o que achar o mais relevante.